que eu parecia macaco e meu cabelo era de bombril. Porque isso deixa a gente muito triste, né? Quando eu te encontrar na rua, você vai ver o que vai acontecer com você. Porque eu sou baiana. Não é legal fazer isso. Goiana podre. Eu me sentia presa. Não foi na escola, foi na rua. Ela bateu no menino, tio. Porque eu tive medo. Fica me falando coisa que eu não gosto. Baixa, gorda, dentuça, feia. Tio deles, tipo, me pegar, bater. Aí eu fiquei quieta na minha e fui chorar. Porque não podia fazer nada. E hoje em dia eu já resolvi, tio. A palavra bullying tem origem no inglês e significa, em essência, agressão ou intimidação contínua, especialmente em contextos escolares. Deriva do termo inglês bully, que significa valentão ou brigão, com o sufixo in indicando uma ação contínua. No Brasil, bullying significa violência. Eu tenho 9 anos e já sofri bullying. Tenho 12 anos e já sofri bullying. Tenho 9 anos e já sofri bullying. Tenho 10 anos e eu já sofri bullying. E eu tenho 10 anos e eu já sofri bullying. Então, Carlitos, está-se bem? Deixa lá ver o que é que estás a ouvir hoje. Selena Gomez, ontem a Violeta só falta na Montana. Na Montana. Mas que menina. Já te disse que aquilo era música de menina, Carlita. Porquê estás a usar calças? A minha entra que não sai. Não lhe toques, senão ainda se pega. Menina! Eu lembro que na antiga escola primária, eu era muito magro e os coleguinhas me chamavam de alfinete, de esqueleto. Eu, felizmente, soube lidar com isso. Outros são mais frágeis e não conseguem. Aquele menino ou menina que é ridicularizado pelos companheiros, às vezes por condições físicas. Eu percebo que eu sofri bullying e eu entendi aquilo como uma brincadeira e eu tinha que aceitar aquilo. Mas eu lidei de uma forma diferente, eu consegui passar por isso. Mas olhando para trás, e eu percebi que cheguei à conclusão que eu passei por bullying sim. Pela minha altura, eu era muito alto, eu era muito magro, eu tinha umas orelhas muito grandes, eu com 13 anos de idade eu tinha a altura que eu tenho hoje quase. E muito magro. E aí eu era desajeitado, sou até hoje. Então as brincadeiras que os colegas faziam na sala, colegas mesmo, amigos mesmos meus ali. As pessoas que faziam comigo nem sempre eram pessoas que eu não tinha contato. Então eu olho para trás e vejo que eu sofri bullying mesmo. Mas pela época, pelo contexto, pela como era visto isso na época, passou e ficou para trás. A gente, quando fala de bullying, lembra muito do que te marcou na infância, né? O bullying, ele é sempre ligado a essas marcas, a esses traumas que ficam carregados ali, que você carrega na sua trajetória a partir da sua infância. A questão que a gente se recorda ali no período escolar, né, como eu coloquei, a questão mais ligada à característica física, né, que é ligada à questão dos olhos, questão de orelha, né, então são as brincadeiras, né, aquelas brincadeiras que elas, no fundo, elas vão tocar nas questões mais psicológicas mesmo, sabe? Então... Quando eu tinha 9 anos, eu sofri bullying. As meninas não queriam chegar perto de mim, falando que eu era diferente, sabe? Por causa da minha cor, meu cabelo, que o meu cabelo era bem curtinho, na época cacheado. Na época eu tinha na faixa de 12, 13, né, 14 anos, eu sofria muito bullying. Eu tinha vergonha até sair de casa, eu não podia sair de casa, essas pessoas já me chamavam, olha a nega, olha o cabelo da nega, bombril, essas coisas. Então eu já cresci com isso já na mente. Geralmente ele acontece num contexto escolar, né? Quando a gente
fala ali de crianças e adolescentes que estão vivenciando um processo de formação de identidade, então tem toda a questão de desejarem se sentir aceitos, então tem pessoas que vão às vezes praticar o bullying para não serem excluídas, então eu excluo o outro antes que isso aconteça comigo, mas ao mesmo tempo são processos relacionais nos quais as relações de poder vão sendo estabelecidas, né? Então, sempre tem os papéis que são distribuídos, aquele que é a vítima, aquele que é o valentão. Porque muitas vezes o bullying, ele não acontece de maneira escancarada, ele acontece em momentos onde ele pode estar ali camuflado. Mas existem, às vezes, a gente percebe alguma coisa, ou então alguém vem falar pra gente, né? Eu acho que a prática do bullying, né, ela necessariamente ela não faz sentido, né, no olhar do praticante sem uma plateia, né? Mas o valentão só pratica o bullying porque tem quem dá suporte, que é a plateia. E tem aquelas pessoas que veem o bullying ser praticado, mas elas não tomam partido. Mas elas também estão envolvidas, porque elas são omissas. A gente tem um fenômeno psicológico que a gente chama de o famoso efeito manada, que se chama conformidade social. Então, às vezes, por uma pessoa estar praticando bullying, as outras pessoas podem sim ser coibidas a praticar juntos aquele bullying. Mas muitas vezes para que não sejam vítimas também. Então, já que eles estão fazendo com todo mundo, para que não seja feito comigo, eu vou incentivar e fazer junto com eles. Então, dessa forma, eu vou ser aceito no grupo e eles não vão direcionar essa violência para mim. Então tem sim esses fatores, essas dinâmicas que vão participar aí desse processo. Mas o bullying pode ocorrer de forma individual também. Me ofendia muito, entendeu? Às vezes eu tinha vergonha de sair de casa. Isso meio que acabou comigo. Também veio com medo de depressão, essas coisas. Sim, eu tenho até vergonha de chegar perto das pessoas e conversar. Eu não queria ser assim, mas infelizmente o que ocorreu lá atrás comigo veio me falando coisa que eu não gostava, me provocando. E assim foi meu primeiro bullying. Chamarem de macaca, de baixa, de gorda, de feia, de dentuça e de goiana podre. Meu primo às vezes me batia. E o outro foi que eu tava na escola brincando e a menina falou que sai daqui, que ninguém aguenta você não. E me chamou de baiana por dentro e foi por fora. Já me chamaram de macaca e de escrava. Eles ficam me chamando de cabelo e meus queimados. Por que eles ficam me chamando assim? Já aconteceu em outro lugar. Antigamente eu ia pra escola de ônibus e toda vez que eu voltava da minha casa, tinha uma pessoa que começava a me xingar. Sim, me sentia mal, sabe? Mas eu deixava pra lá. Deixava me abalar assim não. Mas me abalava, né, infelizmente. Aquela pessoa que está recebendo as críticas dos colegas e das colegas tem dificuldade nessa faixa etária de lidar com isso. Percebi sim, pessoas que perdem autoestima, pessoas que mudam de escola, pessoas que perdem o interesse no estudo, pessoas que não são, mas todas essas, porque talvez não foram acolhidas da maneira que precisavam. Ou então aquela pessoa vai definhando ali na sala de aula, você não consegue acessá-la, porque tem isso também. Por isso que hoje em dia, ter um psicólogo na escola é muito importante. Um dos principais problemas do bullying, né, uma das principais consequências dessa prática é a evasão, é o abandono escolar, né? A gente encara como grave quando o estudante para e diz assim, né? O responsável do estudante, olha, ele não quer ir mais para a escola porque ele está sofrendo bullying, porque ele está, né, sendo isolado dos amigos, porque ele está sendo chamado de tal nome, porque ele está escutando tais e tais palavras vindas ali dos colegas. Então, para nós é grave. E nesse sentido, o bullying ele é um componente importante ali da evasão escolar, porque geralmente a pessoa que sofre bullying, ela vai começar a adquirir uma aversão, tanto às pessoas quanto ao local. Então, às vezes, a criança ou adolescente, só de pensar em ir para a escola, ela pode
começar a entrar em pânico, ela pode chorar desenfreadamente, pode ter ali uma crise de ansiedade. É importante que os pais também se atentem nesse sentido, né? O ambiente passa a ser um local muito aversivo, então tem um impacto significativamente falando. Eu contei para meus pais porque eu tenho medo dessas pessoas me machucarem. Eu não falei porque eu tive medo. Aí eu não contei pra ela porque ia pensar que era coisa de criança, que criança sempre fazia isso. Não contei. Porque eu me sinto segura. Acho que assim, a gente precisa atuar a partir de canais de diálogos, né? A gente entende que tem o problema de quem sofre bullying que não relata, não passa adiante, né? Nem para a família, nem para a escola. E a gente entende que vai acontecer. Porque muitos não vão relatar para os pais por uma dificuldade mesmo, às vezes na comunicação familiar, por não sentirem que às vezes tem um ambiente que vai acolher as demandas, tanto emocionais quanto reais, no quesito físico ou materiais e tudo mais. Então, muitas vítimas do bullying, elas não vão conseguir verbalizar por isso. Então elas não têm um ambiente ali propício para se sentir minimamente acolhidas, para sentir que o que ela vai trazer vai ser validado. Mas geralmente no comportamento elas tendem a ficar mais embotadas afetivamente falando. O embotamento afetivo é como se fosse como se fosse a pessoa e perdendo aquele colorido de vida, vamos dizer assim. Ela vai afeta diretamente o humor, afeta geralmente processos de isolamento. Às vezes se o adolescente ou a criança começa a ficar mais tempo dentro do quarto, isso já pode ser um sinal, ou muito tempo também no celular. É importante que os pais tentem estabelecer ali uma relação de confiança, cumplicidade, para que, caso aconteça quaisquer coisas, essa criança ou adolescente se sinta minimamente confortável para relatar, né? Também tem um filho, tem medo de conversar com a mãe, né? E os meus sempre eu deixei aberto para eles conversar comigo. Todo dia, ele chega da escola, eu pergunto como é que foi seu dia, o que aconteceu, foi tudo bem? Aí sempre fala para mim, relata. Precisa fortalecer, né, esse entendimento dos estudantes de uma forma em que o medo ele deixe de existir. Né? Porque o que acontece também é que não é passado adiante por conta do medo, das represálias, né? Então, se a gente cria um espaço seguro, a gente cria condições para que se fale mesmo, sem nenhum receio sobre o que está acontecendo, né? Então, acho que precisa ser estimulado, sim, né? Essa queixa, essa denúncia, né? Então, a gente fala de uma prevenção, né, acho que infelizmente, mas de uma prevenção pós-acontecimento, que ela está ligada ao fortalecimento de canais de diálogo. Aqui, por exemplo, a gente tem um projeto, né, que a gente já executou de forma isolada em algumas turmas anteriormente, mas a gente pretende expandir esse projeto, que é o projeto das assembleias estudantis. Então, é um roteiro que a gente cria, né, e deixa em sala de aula papéis anexados nas paredes para que os estudantes possam se expressar o que eles gostaram, o que eles não gostaram em relação ao comportamento dos colegas, ao comportamento deles. Então, a partir de práticas simples, a gente tem a possibilidade de depois tirar ali aquele papel anexado que eles mesmos escreveram e fazer assembleias para discutir regras de convivência. Porque se alguém vier falar para mim que eu sou gordo, eu, Valdson, eu vou falar assim, mas eu sou mesmo? Mas eu sou mesmo? E sabe por que eu sou gordo? Porque eu como muito, eu tenho dinheiro, sabe? Eu tenho dinheiro para comer. Só que eu já sou um homem de 43 anos. Eu já saio de uma dessa uma cortada só. Uma criança de 6 anos, de 10 anos, um adolescente, vai ter isso. Mas será que ela é trabalhada em casa para ter esses mecanismos de defesa? Porque eu acho que o mecanismo de defesa é muito importante. Que tem um lado da violência que não é trabalhado, que é como instrumentalizar a vítima para se defender. Eu acho que a pessoa que sofre o bullying tem que ser acolhida sim, ela tem que ser orientada, mas ela tem que ser preparada para enfrentar aquilo, porque infelizmente a escola, às vezes, ela é só um microcosmo, o mundo lá fora é muito pior. Então, vou dar um exemplo prático.
O aluno foi chamado de gordo muitas vezes porque ele é realmente uma criança gordinha. Essa criança tem que se defender. Se eu acolho a criança, repreendo a outra, porque características do corpo do outro não devem ser motivos de piada, né? Aquela teoria de 5 minutos, se a pessoa não pode mudar aquilo no corpo dela em 5 minutos, não é motivo de você comentar. Aliás, o corpo de ninguém a gente comenta. Então, essa criança que é mais gordinha, por exemplo, como é que ela tem que ser tratada? Então, assim, você é uma pessoa gordinha, qual é o problema disso? A gente tem que instrumentalizar os alunos a também se defender. Porque a gente acolhe, não pode fazer isso, tá, mas e se aquilo se repetir? Porque pode repetir. Às vezes não na escola, mas fora da escola. As pessoas precisam se defender. A gente precisa criar uma geração forte, criar condições para que os alunos, adolescentes, as pessoas, sejam fortes para se defender, seja falando, denunciando, indo atrás do seu direito. Porque se a gente não trabalhar esse outro lado também, sempre vai ter alguém que vai querer desprivilegiar o que é mais fraco. O praticante de bullying, muitas vezes, ele grita por socorro e isso acontece a partir do reflexo da sua postura, da sua prática de violência por meio do bullying, né? Então, quando você entende o contexto, né, daquele estudante, daquele aluno, começa a fazer uma investigação em relação ao contexto familiar, ao contexto psicológico, ao seu histórico, você descobre geralmente, né, uma série de violências ali cometidas, né, contra ele, né, uma série de pressões, né? Então, como eu expliquei, cada caso é muito particular, mas a gente começa a descobrir algumas pressões psicológicas que sofre ali para além dos muros da escola, né? No bullying, eles podem ser muito dinâmicos. Então, assim, a gente tem o que a gente chama de bullying, que é o vítima-agressor também, né? Então, a mesma pessoa que vai ser vítima de bullying em um contexto, em outro contexto, ela pode reproduzir essa violência. Então, a pessoa que pratica o bullying, ela também pode sofrer ao mesmo tempo. E, às vezes, a pessoa comete e pratica, e muitas delas não têm noção do que está fazendo, porque acha normal. Porque, às vezes, a pessoa que sofre o bullying, ao invés dela combater, o que ela faz? Ela ri, ela acha engraçado, ela participa também. Agora, tem pessoas que já conseguem demonstrar aquele incômodo, mas não conseguem lutar contra aquilo. Eu, olhando para trás quando eu estudava, quando eu percebo que eu passei por isso, eu usei a minha capacidade de oratória, minha capacidade de apresentar trabalhos, de falar na frente ao meu favor. Então só participava do meu grupo quem andasse comigo. Porque se tivesse comigo, teria boas notas. Então foi a forma que eu consegui arranjar de me livrar daquilo. Mas as pessoas, eu acredito sim, que quem sofre bullying também pode praticá-lo em outro contexto. Geralmente a violência adotada contra as pessoas que sofrem bullying, elas são desproporcionais justamente por essa característica, né, de que a pessoa não tem condição mínima para se defender. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de uma relação que geralmente é de igual para igual e não tem necessariamente essa hierarquia de poder, se uma pessoa sofre determinado tipo de violência, ela provavelmente poderia revidar, e aí com o revide a gente teria uma briga, né? E não necessariamente o bullying. Então, sim, geralmente os alvos, vamos dizer assim, eles não têm muitas condições de se defender. Eu consigo me defender, mas tem as pessoas que não conseguem. Eu lasco a porrada nisso. Ela resolveu. Ela bateu no menino, tio. Sim, já revidei. O menino veio me chamar de macaca preta, eu peguei a cadeira, sentei nas costas dele. Se não foi certo, né? Não foi certo que eu fiz, mas felizmente eu fiz. Quando a gente fala de cultura da violência, é isso, né? Eu vou responder a uma violência que eu sofri a partir de uma reação violenta, o tanto quanto ou até mais violenta, né? A que eu sofri. E aí é uma cultura da violência que se perpetua, né? Que sim, pode haver uma perpetuação da violência. Então, crianças e adolescentes que vivenciam ou às vezes são vítimas de violência tendem, por uma série de fatores, às vezes para compensar e tudo mais, a perpetuar a violência também. Então, o revide, ele vem geralmente de emoções como raiva, ódio, que a partir da pessoa que sofre o bullying é um sentimento
oriundo de uma percepção de injustiça. Olha só, eu nunca fiz nada para ninguém, estou sofrendo aqui violência e essas pessoas vão pagar pelo que me fizeram. É importante lembrar que o bullying, ele traz outros elementos, né? Por exemplo, a prática do racismo. Então, quando a gente vê, né, o estudante que ele sofre esse preconceito, essa discriminação, né? A partir da situação da cor da sua pele, da característica do seu cabelo, né? Das suas características, dos seus fenótipos. Então, a gente percebe que quando essa queixa chega até a coordenação, até a gestão, até a direção da escola, ela vem carregado de um abalo muito grande, né? O bullying, ele se desdobra no racismo, né? Não que seja o primeiro gatilho, mas é uma face do bullying muito presente no ambiente escolar e, infelizmente, encarada com muita naturalidade pelas instituições, pelas direções das instituições de uma forma geral. Não é tratado da forma que deveria, né? Não é tratado com a seriedade que deveria. Tivemos uma situação que as pessoas ficam muito tempo na internet. A internet é o campo ideal para o bullying, né? Porque você coloca qualquer coisa lá, muitas vezes anonimamente, e isso vai atingir as crianças, vai atingir os outros. Então, o cyberbullying ele pode se dar de várias maneiras, né? Seja em fóruns, comunidades, grupos, seja no Telegram, né? Ou WhatsApp mesmo, Instagram, no Tumblr também é muito comum. E pode se dar tanto em grupos, especificamente falando, onde as pessoas aleatoriamente vão dizendo características, expondo aspectos dessa pessoa, falando dessa pessoa, quanto também, às vezes, invadindo as próprias redes sociais particulares da vítima do bullying, né, para comentar algumas coisas, ridicularizando as fotos ou conteúdos que essas pessoas venham a postar. Isso geralmente é muito comum, inclusive, essa coisa da invasão das redes sociais pessoais, vamos dizer assim. Nós já tivemos algumas experiências, né, com a questão do cyberbullying. Até porque quem pratica se sente muito encorajado pela questão da sensação de impunidade, do anonimato, né? Então, por exemplo, criação de páginas em que você vai expor os estudantes, em que você vai citar diretamente o nome do estudante, falar de características deles, ou até inventar, né, coisas a respeito deles. É a questão da difamação mesmo, da calúnia, né? Eu vejo como muito perigoso, porque a exposição é muito grande, né? Essa sensação de que nada vai acontecer é muito grande também, né? Apesar de que a gente sabe que na prática não é isso, né? Que os organismos aí policiais de investigação estão muito avançados nesse sentido. O cyberbullying, eu acho que talvez seja a performance violenta mais cruel, porque na maioria dos casos ela impossibilita as vítimas de defesa. Então, hoje em dia, você tem inteligência artificial, onde você coloca o seu rosto em outros corpos, você manipula a voz, você manipula a expressão, você cria memes em cima de imagens, né? Então, a questão do celular na escola proibição, talvez, ela possa diminuir no ambiente escolar. Mas até que você tenha consciência de que os alunos precisam cumprir a regra, e as famílias também entenderem, porque tem família que fala para o aluno, leve escondido na mochila. Então, assim, quando a gente vai começar a analisar a fundo, a gente chega na questão de orientação familiar. Porque até isso está ficando por conta da escola. Até orientar sobre o que é uma prática violenta, o que é o certo e o que é errado. Aquela coisa de educação, que quem educa em casa, a escola escolariza, até isso está ficando por conta da escola. Não, nós temos alunos que os pais não conversam sobre isso. E eu vejo como um grande problema, assim, ainda mais quando a gente diz respeito ao acompanhamento familiar, né? Então, muitas vezes a gente acha que o filho, o estudante, né, está em segurança por estar em casa, por estar dentro do quarto, por estar ali no seu computador, no seu celular, e a insegurança está ali, né,
ao nosso redor, né? Dentro da nossa casa, embaixo do nosso teto. Então. Porque a família, o seio familiar, independente da sua formação, ela precisa ser acionada, ela precisa ter muito cuidado, porque a fase da adolescência é uma fase muito difícil. E é uma fase onde tudo é muito grande. Tudo para o adolescente é enorme, tudo é um grande problema. Então é uma fase que tudo muda, os filhos da gente mudam muito. E se a gente não tiver um pouco de cuidado para observar esses comportamentos em casa, as coisas vão passando. Porque a gente percebe quando um filho chega estranho na escola, quando ele muda demais de comportamento. Ah, não, meu filho está em casa, tá bem, tá lá no celular, no quarto. Quem garante que isso é uma segurança? Quem não garante que ele está sofrendo e praticando? A gente entende que o cyberbullying ele é tão danoso quanto qualquer outro tipo de bullying, né? Porque hoje em dia as pessoas estão muito conectadas. Então, a gente se importa com que uma pessoa que às vezes está lá do outro lado do mundo pode pensar a nosso respeito, vamos dizer assim, justamente por causa da globalização ali das redes sociais. Então, os danos, eles são muito similares. Em diversos espaços, no escolar também, mas não só, para que a gente possa fortalecer a partir desses canais de voz, de denúncia, de queixa, de discordância, de argumentação e de contra-argumentação, a gente possa fortalecer essa cultura de paz. Ainda bem que ela veio conversar comigo, explicar a situação, porque tem muita gente, tem muita mãe, né, que não conversa com sua filha ou com seu filho. Eu sempre converso com ela, não ligo com as pessoas falam. Que se falar de você, se a pessoa fala, você vira as costas e ignora a pessoa, né? As escolas têm que lidar com o bullying, as famílias têm que ensinar as crianças e nós temos que ter uma cultura anti-bullying. E essa cultura vai ser adquirida e chegar à adolescência se começar lá atrás. O bullying não pode ser interpretado como uma brincadeira. Pais que são muito protetores, que acham que o filhinho é tão lindo, que tudo que ele faz está certo, tem que mudar de posição, tem que mudar de forma de educar. O bullying é uma violência e é isso que tem que ser ensinado para as crianças pequenas e cobrado pelas escolas.